Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao módulo 2, que é relacionado aos frameworks. Eu vou passar de maneira geral o que são os frameworks, até mesmo porque a gente vai aprofundar no Octalases, no módulo 3. Bem, o mais importante de compreender quais são esses métodos por trás é a forma de pensar, até mesmo porque eles são parecidos. Se você estudar um pouquinho de cada um deles, você consegue fazer concatenações entre um método e outro. E isso é muito interessante. Eu vou passar para vocês 4 frameworks aqui: o MDE, o Flow, o Four Keys to Fun e o Octalases. Vocês vão conseguir compreender que eles têm alguma semelhança em alguns aspectos e eu vou trazer isso aqui para vocês também. Eu utilizo todos, uns mais, outros menos. Com relação à motivação, o que eu mais utilizo é o Octalases, mas vocês vão compreender isso quando eu for falando. O MDE, eu já falei sobre isso com vocês no módulo 1, que é sobre as mecânicas, as dinâmicas e a forma como a gente se sente com relação a elas, né? O MDE tem essa preocupação do sentimento que você quer aflorar naquele jogador, que talvez seria alguma coisa parecida com as motivações. Então, as mecânicas, eu já falei com vocês sobre isso e as dinâmicas também. As mecânicas é aquilo que traz a sistemática para dentro do jogo, a dinâmica traz as ações do jogador e as emoções é aquilo que o jogador vai sentir em cada uma das etapas. O flow, o flow ele é algo que a gente leva em consideração na gamificação para compreender principalmente a fazer uma dosagem entre desafios e aquilo que o jogador está aprendendo dentro da gamificação. O flow ele foi concebido pelo Mihaly. O Mihaly, inclusive, tem um TED explicando super bem o que é flow. Eu posso colocar aqui na descrição do vídeo também para vocês. Onde ele fala que, basicamente, quando você entra em flow, você esquece da vida. Você não lembra de fazer xixi, você não lembra de comer. E ele fala que está muito relacionado a uma dosagem de desafio e habilidade. Ou seja, eu estou aprendendo algo, ao mesmo tempo eu estou sendo desafiada. Existe uma motivação intrínseca muito forte ali. Opa, motivação intrínseca. Está relacionado também à gamificação, está relacionado a engajamento. O que te faz hoje tirar o sono? O que te faz hoje esquecer da vida? E não é uma apatia, tá? Ficar assistindo televisão, ela pode beirar uma apatia. Não é isso. Por exemplo, quando eu comprei um ukulele para mim, ukulele, eu esqueci da vida. Eu nunca toquei violão, nunca aprendi. Eu sempre toquei outros instrumentos, gaita, teclado. Mas quando eu comprei o ukulele, ele é pequenininho, então ele encaixou direitinho na minha mão. E eu sempre tentei tocar violão e nunca consegui, porque a minha mão é minúscula. Mas quando eu fiquei próximo ao ukulele, que eu comecei a pesquisar músicas e eu comecei a me desafiar a fazer os acordes, até mesmo porque eu sou canhota, eu esqueci da vida, de verdade. Mas eu passava o dia inteiro tocando até dar calo no dedo. Então eu posso dizer que eu de fato entrei em flow e eu acho que eu teria ficado mais um tempo se eu não tivesse que trabalhar e tudo mais, até mesmo porque foi no final de semana. Então, o grande objetivo de um jogo, de uma gamificação, é justamente fazer com que as pessoas elas consigam entrar nesse flow também. Mais do que isso, a gente fala de ciclos dentro da gamificação, que é o seguinte: o jogo ele precisa trazer aprendizado para aquela pessoa, ao mesmo tempo que ela precisa trazer desafios. Falando dos nossos colaboradores, então, se eu levo uma grande aprendizagem para o meu colaborador
considerando que ele não está preparado para aquela aprendizagem, eu já coloco alguma coisa muito complexa, é bem possível que se esse jogador ele não tiver as motivações necessárias para isso, ele pode ficar frustrado e sair do jogo. Ao mesmo tempo que, se eu colocar uma habilidade muito fácil e um desafio muito fácil, e ele ficar ali recorrente, é bem possível que esse jogador colaborador, ele fique entediado no jogo e também não queira jogar mais. Por isso que é muito importante a gente dosar sempre o que que essa pessoa está aprendendo e qual que é o desafio. E ir aumentando como se fossem níveis, aumentando ao longo do seu projeto gamificado, o que que você quer alavancar. Ah, então você está falando, Lutz, eu quero que as pessoas parem de fumar dentro da minha organização. Esse é o comportamento que eu quero alavancar. Saúde. Então, você está falando que eu posso, por exemplo, começar com algo fácil e ir colocando níveis? Sim. Na... Eu dei uma aula de futurismo no sábado agora, de futurologia em gestão de pessoas, e eu coloquei 3 níveis de pré-trabalhos, né? Pré-work. Por quê? Porque futurologia já é algo muito novo para a área de gestão de pessoas. E segundo, porque é uma turma da pós-graduação que acabou de começar. Então, eu preciso levar em consideração que talvez eles não estejam preparados para o nível de quantidade de conteúdo, eles não estão preparados para o nível de aprofundamento daquele conteúdo. Então, eu coloquei 3 níveis. Eu coloquei um nível muito fácil, que era ler um artigo e ler o desenho dos Jacksons, porque Jacksons, né? Fala de futurologia. O segundo nível eu coloquei um pouquinho mais aprofundado e eu gravei um vídeo, expliquei uma ferramenta. E o terceiro eu coloquei um conteúdo denso é, em inglês, que não é a nossa língua mãe, mas eu coloquei ainda uma possibilidade. Então, por exemplo, eu falei, você pode ler esses 2 conteúdos densos ou você pode fazer os outros 2 níveis. Porque aí ficou um desafio e uma habilidade legal, bacana. Então, é muito importante a gente ter esse tato. E a gente só vai ter esse tato quando a gente souber quem que é de fato a pessoa que vai jogar, que é cena dos nossos próximos capítulos. Basicamente, então, o flow é isso e eu sempre utilizo isso. Eu sempre tento verificar dentro da jornada do meu jogador se ele está condizente com que o meu jogador ele está preparado e eu concebo também a alavancagem daquilo, né? Eu vou dando pílulas para ele ir subindo de nível. O Fork to Fun foi feito pela Lazarro. E a Lazarro, ela fala que a diversão ela precisa ser uma consequência da experiência. Então, para ela é muito importante que se tenha diversão. Se não estiver divertido, aí a gente volta lá no design focado para a função. Se não tiver divertido, será que eu estou sendo usado? Se não tiver motivações minhas aqui, será que eu não vou conseguir me ver no jogo? E aqui eu posso até mandar esse quadro para vocês, o site direitinho, bonitinho, tem essa imagem gigantesca para vocês olharem cada detalhe. Mas aqui basicamente não é algo que eu utilizo tanto assim, mas é algo que eu levo em consideração, tá? É importante que vocês vejam todas as funções. Eu tenho, inclusive, um outro framework que eu nem trouxe aqui para vocês, que ele junta todas esses frameworks que eu falei para vocês. E ele te ajuda a metrificar e ele te ajuda a escolher quais são as mecânicas, ele te ajuda no pensamento criativo um pouco mais estruturado, porque eu sei que tem gente que tem muita dificuldade com esse pensamento criativo desestruturado, que chegou na frente de uma folha em branco
você fica em choque. Bem, For Kids to Fun, ela fala que tem 4 tipos de diversão. O primeiro deles, uma diversão fácil, ou seja, o meu jogo ele precisa trazer alguma novidade. Essa novidade ela vai ser aquela motivação inicial para que as pessoas elas consigam de fato se engajar no jogo. Ter expectativas, criar uma expectativa, inspirar aquela pessoa. O segundo é a diversão com pessoas, que é relacionado à sociabilidade. O que que eu ganho com isso, com relação à amizade? Ela fala que é muito importante a gente jogar com amigos. É, é eu tenho ressalvas, até mesmo porque a gente vai falar sobre os jogadores e eu vou trazer isso para vocês. Mas ela fala que a sociabilidade ela é muito importante. E de fato, se você for olhar pesquisas da Gartner sobre jogos, você vai ver que o nosso público, principalmente do Brasil, ele é muito sociável. Então é muito importante em algum momento você criar essa sociabilidade. E dentro de organizações, nada mais é, produtivo do que colocar mais pessoas juntas para jogar. A gente quer alavancar ali um monte de habilidade de colaboração, cultura organizacional, que tem tudo a ver com uma grande quantidade de pessoas. Diversão séria, que é o propósito. Eu me inspiro no jogo porque eu estou conseguindo ajudar o mundo, eu estou produzindo um impacto positivo. Então, essa seria a diversão séria. O que que eu estou oferecendo? Eu estou sendo eficaz? Eu estou sendo útil de alguma forma? E por último, a diversão difícil, que são de fato os desafios, que é a hora que eu, Ludmilla, no jogo, vou me avaliar. De que forma eu faço isso? Então, ela fala que num jogo ela tem que ter essas 4 diversões, tá? Diversões fáceis, que são as novidades, propósito, sociabilidade e desafios. Só que você vai ver lá no Octalazes que ele também contempla essas motivações. Mas, de fato, ela fala que é um framework. Você precisa ter todas essas etapas. E o Octalazes, o nosso último queridinho framework, que é um dos que eu mais utilizo quando eu vou avaliar mecânicas e dinâmicas, eu vou dividindo assim, baseado nas motivações humanas. Depois que eu faço a minha persona, depois que eu faço a construção de quem é de fato o meu jogador, eu coloco ele dentro dos padrões do Octalazes para compreender o que, que eu quero dentro do jogo. Ele fala que existem 8 motivações humanas. Provavelmente você tem todas elas em alto ou baixo nível. E o Yuka Chao, ele é legal. O primeiro contato que eu tive com ele foi em 2009, para você ter noção, tem muito tempo. E desde então, eu fiz 4 cursos com ele. E não foi só por ele que eu aprendi gamificação. Mas eu gosto muito da forma como ele ensina. E eu gosto muito da quantidade de conteúdos que ele oferece. Então, ele sempre está produzindo conteúdo. E eu gosto e gero muitos insights quando eu estou vendo os conteúdos dele. Ele criou uma plataforma gamificada também para ensinar gamificação, que é super legal. Eu paguei por ela na época, porque eu sou premium lá, mas se eu não me engano, ela está gratuita nesse momento de quarentena. Então, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, porque eu acho que ela está gratuita. Mas, enfim, é uma pessoa presente, é uma pessoa super aberta a conversar, se você quiser conversar. E é um cara super legal. Ele te dá alguns feedbacks, assim, gratuitamente. Enfim, fica a dica, é bem interessante. O que ele fala no Octalazes, né? Então, Octalazes vem de 8, que é essa forma geométrica de 8 pontos. Que ele fala que nós temos, então, motivações que fazem a gente agir dentro do jogo. Só que cada uma dessas motivações, elas têm consequências. E o meu grande objetivo não é nem ensinar para vocês
o que são cada uma dessas motivações. O meu objetivo é fazer vocês pensarem nas consequências de vocês colocarem isso na gamificação de vocês. O que vai ser uma consequência de colocar uma ação de escassez? O que vai ser uma consequência de colocar um propósito dentro da sua gamificação? Eu falo para os meus alunos que quando a gente está falando de gamificação, a gente tem que pensar muito mais no que pode dar errado. A gente tem que pensar no que pode dar certo também. Mas é como se fosse você hackeando a sua própria gamificação o tempo inteiro. Porque o jogador, ele tá lá para satisfazer uma vontade dele. Então, ele vai procurar, o colaborador também vai fazer isso, ele vai procurar brechas no sistema. Então, a gente precisa ter muito noção que o nosso jeitinho, ele vai estar tentando burlar o jogo. Lud, você está partindo do pressuposto de que eu não devo confiar no jogador? Não é isso. Mas eu estou partindo no pressuposto das consequências da minha estrutura gamificada para atrair ou não aquele jogador. O grande objetivo é que a gente engaje aquele colaborador no jogo. Então é muito importante compreender de que forma ele vai ficar frustrado, de que forma ele vai ficar entediado e por aí vai. Mas isso são cenas dos nossos próximos vídeos, onde eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre o que é o Octalazes com vocês. Tá bom? Por enquanto é isso. Eu queria que vocês... O desafio desse final do módulo 2, que é apenas esse vídeo, é só vocês pensarem um pouquinho em algum framework que não está aqui, para a gente fazer um bate-papo lá no nosso grupo do Telegram. E é isso. Até o próximo. Beijos.